O dilema da felicidade das mulheres. Mesmo com todas as iniciativas implementadas desde 1970 para aprimorar as condições sociais e de trabalho das mulheres, os níveis de felicidade e bem-estar das mulheres estão inferiores aos observados naquela década. Nesta campanha, Gouveia e Melo iniciou com uma posição de grande vulnerabilidade. Por Carlos Rodrigues. Mais uma vez o suicídio do jornalismo, ou a situação da BBC. Em sociedades polarizadas, a função do jornalismo não é lutar por um dos lados, mas sim facilitar o regresso à conversa no espaço público, pois sem diálogo não há democracia. Que venham as demolhadoras municipais. Nós também preferimos congelar essas postas cortadas ao nosso gosto. Por que razão deveria adquirir 3 postas se somos 4 à mesa, ou apenas 2? Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Tiroteio nas proximidades da Universidade de Tel Aviv deixa 2 feridos. Estado crítico para o homem de 30 anos. Suspeito encontra-se em fuga. Sátira ao mundo do trabalho no Teatro Viriato. A peça, Empregos Modernos, vai estrear esta quinta-feira. Von der Leyen afirma que a IA impulsiona o bem-estar coletivo. A Presidente da Comissão Europeia destacou que o passo seguinte para a Europa consiste em realizar grandes investimentos em grandes infraestruturas soberanas de computação de IA. Acusada em Loures por esfaquear namorado que desejava sexo. Uma mulher de 30 anos enfrenta acusações do Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado. Detido por distribuir estupefacientes em residências e negócios em Lisboa. O suspeito foi encontrado pelos investigadores com diversas substâncias ilícitas dentro de um automóvel. Como prevenir um AVC? O internamento de Nuno Markle traz à tona a principal causa de mortalidade no país. O convidado é Vítor Tedin Cruz, neurologista e presidente da Sociedade Portuguesa do AVC. Correspondência ao diretor. Fragmentos de correspondência dirigidos ao diretor do Público, David Pontes, pelos leitores. Acerca da etiqueta no TikTok e do volume excessivo ao falar. Até que ponto é cedo para enfeitar a casa para Natal? Até que ponto é incómodo o passageiro ao lado travar no lugar do defunto? Até que ponto algumas pessoas falam alto quando ficam entusiasmadas? Existem muitos até que pontos para um grande episódio. Está a pensar em adquirir presentes de Natal para crianças? Confira isto antes. Não deveria existir brinquedos ou vestuário exclusivamente para meninos ou meninas. Em vez disso, deviam existir brinquedos que se ajustem a diversas idades e preferências, pois essa segregação restringe as crianças em múltiplos aspectos. Depois de entendimento entre pilotos e tripulantes, consórcio da Neutro e MS Aviation prossegue com a privatização da Exata Internacional. O limite para a submissão da proposta de compra da maior parte do capital da Azores Airlines expira esta segunda-feira, e o consórcio chefiado pela Neutro e MS Aviation, que conta com a adesão de Carlos Tavares, deverá apresentar uma proposta de aquisição. A vitória do Chega em 25 de novembro. 50 anos atrás, todos os moderados estavam unidos. Atualmente, uma parte opta por se juntar aos golpistas do 11 de março. A ironia dessa narrativa é ter Pacheco de Amorim, ex-MDLP, como vice-presidente da Assembleia, representando um partido que se considera herdeiro do 25 de novembro. Entramos na Twilight Zone, mas para um verdadeiro divertimento, seria preferível que celebrassem o 24 de abril. O conjunto de medidas laborais, direitos analógicos, trabalho digital e IA.
As sugestões apresentadas pelo governo aparentam restringir-se a uma exploração retórica da questão da transformação tecnológica, com o intuito de apresentar soluções antigas, a desproteção e a empobrecimento das relações laborais. Kiev e Washington revelam um quadro de paz melhorado. Kiev e Washington asseguram que todas as futuras negociações devem honrar a soberania da Ucrânia. Os países irão persistir em colaborar intensamente em propostas conjuntas nos dias que se seguem. Uma deslocação do Expresso ao Kosovo, onde o futuro é amplamente discutido, mas a política permanece em termos de nós e eles. Um Estado novo, o mais recente da Europa, com uma idade média da população de 32 anos, que, por isso, se preocupa mais com o seu futuro do que com o seu passado. As interações com a Sérvia, próxima de Moscovo, revelam-se tensas, quando não abertamente hostis, e o percurso para a União Europeia surge quase como uma ilusão. O editor de Internacional do Expresso visitou o país a convite do governo de Pristina. Hong Kong interrompe laços oficiais com o Japão em razão de Taiwan. A decisão resulta das afirmações da primeira-ministra do Japão. AD-FAF. O recém-chegado a derrubar gigantes na Taça de Portugal. A formação da terceira divisão já afastou duas equipas da Primeira Liga nesta prova rainha. Além disso, a seleção sub-17 pode assegurar hoje a sua vaga na final. É verdade que duas cabeças lideram melhor do que uma. Com a co-liderança, conseguimos identificar mais facilmente os pontos cegos. Existem líderes que atuam de forma isolada e outros que percebem que, para avançar mais, é necessário fazer o percurso a dois. Neste episódio do podcast, O CEO é o Limite, abordamos a co-liderança, a gestão colaborativa, os desafios e benefícios desse modelo, com as intervenções de Wanda Jesus, co-CEO da Doutor Finanças, e António Maria Soares Franco, co-CEO da Vinícola José Maria da Fonseca. Um falecido em acidente ferroviário em Valadares, Vila Nova de Gaia. O incidente ocorreu no final da noite de domingo, resultando na interrupção da circulação. Montenegro e Costa unidos na defesa da justiça. Um aspecto que aproxima estes dois políticos é o desejo de assegurar que a justiça opera de forma eficaz, e que não os atinge. Além disso, será que o televoto poderia ser benéfico na política? Três vítimas fatais em atentado suicida dirigido a forças de segurança no Paquistão. Autoridades afirmam que o ataque foi perpetrado por 3 indivíduos. Cruzadas de palavras no 1357. Suspensão de contactos com o consulado japonês em Hong Kong devido a Taiwan. A medida resultou na interrupção, por tempo indeterminado, de um fórum empresarial agendado para 18 de novembro, sob a alçada da agência governamental Invest Hong Kong. Catarina é superada por Gouveia e Melo com uma pequena diferença. A diferença com que Gouveia e Melo derrotou Catarina Martins no debate para as presidenciais foi reduzida. Washington acede a exigências de Kiev e modifica o plano de paz para a Ucrânia. COP30 trouxe poucos progressos. Tudo bem, mantenha a calma e siga em frente. Mais uma cimeira climática terminou com os habituais lamentos acerca da ausência de novos compromissos. No entanto, talvez não devêssemos nos alarmar excessivamente, uma vez que as alterações climáticas não significam o fim da humanidade. Lula revela que a assinatura do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e o Mercosul ocorrerá a 20 de dezembro. Lula da Silva garantiu que o extenso processo de negociações entre o Mercosul e a União Europeia está prestes a ser concluído este mês. Sérgio Carvalho, estava cansado de que o meu pai fosse o Otelo. Os relatos de Otelo sobre os anos de 1974-75, conforme narrados ao seu filho, Sérgio Carvalho. A abordagem do PCP com a viagem a Cuba, um encontro inesperado com Cunhal, as interações com Spínola, Costa Gomes e Vasco Lourenço, os mandados em branco,
Demissão do Procurador-Geral de Espanha em respeito pelo Supremo. Em uma missiva dirigida ao Ministro da Justiça, García Ortiz explicou a sua escolha com base no respeito pelas decisões judiciais. Israel comunica a saída de diversos generais do exército. O conflito na faixa de Gaza começou a 7 de outubro de 2023, após o ataque do grupo islamita Hamas ao território de Israel. Cristiano Ronaldo assinala golo de bicicleta e encontra-se a apenas 46 golos da marca dos 1000. O jogador português fez o golo na vitória do Al Nassr contra o Al-Khalab. $162 drones são usados pela Rússia para atacar infraestruturas civis na Ucrânia. Quase diariamente, a Ucrânia tem sido alvo de ataques da Rússia, que utiliza drones ou mísseis, com um foco especial nas infraestruturas energéticas. Quatro mortos e 17 feridos em ataque da Rússia a Kharkiv, a segunda maior urbe da Ucrânia. Diversos edifícios e uma infraestrutura civil foram devastados, resultando em vários incêndios. Costa e von der Leyen ambicionam uma colaboração audaz com a África. A África tem a União Europeia como seu principal parceiro comercial, sendo responsável por 1/3 do comércio total do continente. Gouveia e Melo vs Catarina Martins. Quem se distanciou mais do debate? Fernando Negrão e Paula Cosme Pinto fazem uma análise sobre o confronto entre Gouveia e Melo e Catarina Martins. A campanha é considerada pouco presidencial, há uma falta de experiência e existem incógnitas sobre o almirante. Agenda de concertos agendados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os próximos meses. Uma programação em constante atualização. Hélder Rosalino, o Estado não tem motivos para ser o. Segundo Hélder Rosalino, o Executivo não deve assumir a responsabilidade pela holding aérea. Ele destaca a inteligência na abordagem gradual da privatização. E serão PS e Chega isentos de responsabilidades? Maduro é designado como terrorista pelos Estados Unidos, que intensificam a pressão sobre a Venezuela. O cartel dos sóis, liderado por Nicolás Maduro e outros integrantes do seu governo, é agora parte da lista de organizações terroristas do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Cristiano Ronaldo aponta golo de bicicleta e aproxima-se de 1000 com apenas 46 golos a faltar. O internacional português fez o golo na vitória do Al Nassr sobre o Al-Khalab. Em Timor-Leste, o gás natural necessita de ser tratado. Xanana Guzmão destacou que o projeto irá aumentar a segurança energética do país e gerar milhares de postos de trabalho. EDP planeia recomprar 1000 milhões de euros em dívida e emitir novas obrigações. A finalidade da oferta de recompra da dívida e da emissão das New Notes é gerir de forma proativa os instrumentos híbridos da EDP. Zelensky e as conversações com os Estados Unidos da América, Putin procura reconhecimento legal pelo que usurpou. Após conversações construtivas com os Estados Unidos da América sobre a proposta de 28 pontos, que reafirma as suas linhas vermelhas. O presidente ucraniano afirma que o agressor deve compensar pela guerra que começou. Zelensky recebe promessa de posição unida da parte de Costa. Esta segunda-feira, António Costa convocou os dirigentes dos 27 Estados-membros da União Europeia para uma reunião à margem da Cimeira União Europeia-UE. Explorando Felgueiras e Amarante, dos doces tradicionais aos caminhos e quedas de água. Neste episódio de Boa Cama Boa Mesa no Jornal da Noite da SIC, embarca-se na exploração da área do Tâmega e Sousa.
A jornada, que inclui Felgueiras e Amarante, é guiada por Hélder Correia. Pai e filho são detidos pela PJ por possuírem armas ilícitas em Baião. Estão em questão a prática dos delitos de posse de arma proibida, ameaça agravada e aquisição de moeda falsa para circulação. A partir de domingo, o Natal com Arte chega a Covilhã. Esta edição conta ainda com uma participação intensificada das freguesias, em particular através da mostra Os Nossos Presépios, que acolherá um presépio proveniente de cada freguesia de concelho. Chega declara oposição ao Orçamento do Estado para 2026. Embora o partido mantenha a mesma posição de voto da maioria, a proposta orçamental foi aprovada devido à abstenção do PS. Europa do Sul. Práticas espirituais são reveladas por ecos que curam. Todas as imagens servem como um reflexo visual da criatividade religio-espiritual que foi observada ao longo do trabalho de campo em Portugal, Espanha e Grécia. Trânsito condicionado e 3 feridos devido a acidente na A3. Segundo a GNR, as vias da A3 deverão estar livres na próxima hora. A sugestão de Donald Trump a Jimmy Kimmel: se eu me demitir, tu também te demites. Um dos principais opositores da nova gestão de Trump apresentou uma oferta ao presidente dos Estados Unidos. Queijás. Homem encontrado sem vida apresenta indícios de agressão. A informação foi transmitida por meio de uma notificação à esquadra de Queijás, situada no concelho de Oeiras. Taiwan. Japão é alertado pela China sobre o risco de instalação de mísseis. Desde que a primeira-ministra japonesa reconheceu que ações militares contra Taiwan poderiam justificar uma intervenção militar do Japão para proteger a ilha, os governos de Pequim e Tóquio têm estado envolvidos numa atmosfera de tensão. COP30. O discurso acerca das alterações climáticas alterou-se. Discussão. Mais uma cimeira do clima decorreu, repleta das habituais reclamações acerca da ausência de novos compromissos. Não deveríamos, afinal, estar mais preocupados com as alterações climáticas. Debate sobre a regeneração na Conferência INSURE-SUB. Os tópicos principais da 5ª edição da Conferência Internacional do INSURE-SUB foram a economia regenerativa, a sustentabilidade e a inovação. Markel retoma o controle do braço esquerdo após AVC. Nuno Markel tem partilhado imagens do progresso do seu estado de saúde no hospital. Faleceu Udo Kier, intérprete de obras de culto de Andy Warhol e Lars von Trier, aos 81 anos. Udo Kier esteve presente em quase 300 filmes, tanto em Hollywood como no cinema europeu. Marques Mendes. A data de 25 de abril é inigualável, nenhuma pode rivalizar com ela. O candidato à presidência afirma que o 25 de abril é, sem sombra de dúvida, a data mais relevante, fundadora do novo regime democrático, e quem não a reconhecer está a praticar demagogia. Trump envia mensagem sobre as negociações de paz com a Ucrânia, poderá haver algo positivo a surgir. O plano de paz sugerido pelos Estados Unidos foi debatido nas mais altas esferas em Genebra. Faleceu Jimmy Cliff, ícone do reggae, aos 81 anos. Reconhecido como um dos principais responsáveis pela inserção do reggae na cultura popular global, o artista foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 2010 e conquistou 2 prémios Grammy. Após o Mundial 2026, Cristiano Ronaldo e Georgina celebrarão o casamento na Madeira. A festa está agendada para o verão que se aproxima, na Madeira, local de origem de Cristiano Ronaldo. O atleta já manifestou a intenção de atender ao pedido de Georgina Rodrigues por uma cerimónia simples, afastada de grandes celebrações.
Mínimo de 24 mulheres mortas em 2025 até 15 de novembro. O relatório indica que não se consegue delinear um perfil singular para aqueles que cometem femicídios e tentativas de femicídio. Ministério Público solicita condenação de 7 a 8 anos de prisão para Hermínio Loureiro. O caso envolve a Câmara de Oliveira de Azeméis e Hermínio Loureiro, que foi presidente da autarquia entre 2009 e 2016. Os réus utilizaram fundos de maneio para cobrir despesas pessoais. Até 15 de dezembro, Governo define traçado do IP3. O ministro garantiu que a estrada terá o perfil de autoestrada até 2034. Mendes pressiona Coutrinho a identificar quem o influenciou. A campanha de Marques Mendes mantém o assunto em destaque. Duarte Marques exige que Coutrinho indique quem supostamente o pressionou ou que se desculpe, em nome da sua integridade. Além disso, nota que Coutrinho recorre a estratégias características do Chega. Nem do Chalé afirma que o samba é inclusivo, une pessoas e luta contra a xenofobia. O sambista, natural do Morro da Mangueira, está a preparar um evento para o dia 2 de dezembro, em celebração ao Dia Mundial do Samba. Segundo ele, existe atualmente em Portugal um público significativo que aprecia este estilo musical. Visita de Estado de Peter Pellegrini a Portugal. De acordo com a Presidência da República, a visita de Estado de Peter Pellegrini reforça a significativa colaboração entre a Eslováquia e Portugal, tanto a nível bilateral, como na União Europeia e na Aliança Atlântica. O setor do vidro traça o seu caminho rumo à neutralidade carbónica. No dia 26 de novembro, o evento Rodiv 2050, roteiro para a descarbonização das indústrias do vidro de embalagem e da cristalaria, terá lugar no Malibu Foz Hotel, situado na Figueira da Foz, contando com a parceria do Expresso como média partner. A revelação das conclusões contará com a presença de especialistas da área. As razões para a mais fraca temporada de sempre, de Lewis Hamilton. O condutor de 40 anos encontra-se a viver a sua temporada inaugural na Ferrari. 11 arguidos absolvidos, incluindo o bastonário e a ex-bastonária. O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu Luís Filipe Barreira, Ana Rita Cavaco e mais 11 arguidos, que enfrentavam acusações de peculato e falsificação devido ao suposto desvio de 63 mil euros. Confragi classifica a proposta da PAC-POS 2027 como um atentado. A Confederação Europeia afirmou que a Comissão Europeia não possui uma visão estratégica para o setor agroalimentar. Atual e ex-bastonária dos enfermeiros são absolvidas pelo Tribunal de desvio de 63 mil euros. O caso remonta a 2016 e outras 11 pessoas também foram absolvidas. Diplomacia Europeia afirma: nada deve ser discutido sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. José Cesário, secretário de Estado das Comunidades, foi o representante português que assinou. Empresário imputado por fraude fiscal de 1,6 milhões. O RA também vendeu retomas de automóveis em negócios realizados diretamente entre o vendedor e o comprador. Wet Leg e Amylid Sniffers destacam-se nas primeiras confirmações de Paredes de Cora. Esta segunda-feira foram revelados outros artistas, incluindo Aldous Harding, Cartville e de Villators, Kate LeBon, Maruja, Capitão Fausto e Milhanas. Von der Leyen, este é o momento para investir em África. A comissária europeia destacou que 60% dos melhores recursos solares do mundo estão em África, numa altura em que a procura global por energia limpa é elevada. Quem é Al-Sheikh, o candidato de Abbas para dirigir a nova autoridade palestiniana? O plano de paz de Trump para Gaza sugere que, a longo prazo, a liderança da faixa poderá ser entregue a uma autoridade palestiniana reformulada. Mahmoud Abbas está com os dias contados,
mas procura garantir continuidade e tem apoiado o seu protegido Al-Sheikh. A mobilidade também ganha com o verde. Diversos elementos podem influenciar a sustentabilidade, e a mobilidade é um deles. Transformá-la de forma a ser mais circular pode ser um passo importante rumo a um futuro mais ecológico. Nova variante da gripe irá exercer grande pressão no SNS. Ana Paula Martins avisa sobre um inverno bastante difícil. A Ministra da Saúde avisou que a nova variante da gripe irá exercer grande pressão no Serviço Nacional de Saúde, prevendo um inverno bastante difícil. Embora os planos de contingência já estejam em vigor, Ana Paula Martins reconhece que a afluência nas urgências deverá aumentar de forma significativa. Espero que haja tratamento para a demência enquanto estiver vivo. O britânico obteve 3 campeonatos do mundo durante a sua carreira. É necessário reimaginar o futuro do turismo em Portugal. Informações do Barómetro do Turismo indicam que os portugueses não estão dispostos a abrir mão dos 34 mil milhões de euros gerados pelo setor, mas exigem maior planeamento e a redução das externalidades negativas. O relatório, divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem o Expresso como parceiro de média. Mais de 5 mil trabalhadores podem ser despedidos pela Telefónica. A Telefónica planeia uma reestruturação que implica reduções significativas na empresa. Tremor de 2,7 na escala de Richter detectado na Ilha Terceira. As localidades de Santa Bárbara, 5 Ribeiras, S. Bartolomeu, Terra Chã, S. Mateus e Posto Santo apresentaram a maior intensidade, vendo a escala de Mercalli modificada. Mourinho, insucesso e um esquema incapaz de se sustentar no Benfica. Apesar de os encarnados terem triunfado sobre o Atlético na Taça de Portugal, a alteração tática feita por José Mourinho revelou-se pouco eficaz, e possivelmente passageira, levando-o a não hesitar em criticar a postura dos seus atletas no final. Detenção de um homem de 40 anos por suspeitas de violência no lar. O detido foi proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 250 metros. Google rejeita a utilização de e-mails para o treino de modelos de IA. Segundo o representante da Google, as funcionalidades inteligentes dos e-mails estão presentes há muitos anos. Costa afirma que as repercussões do colonialismo persistem. O presidente do Conselho Europeu enfatizou a colaboração existente entre a Europa e a África. O CID revela a formação de um governo sombra. O partido intensifica a sua estratégia para consolidar-se como uma alternativa política. Caro Paul McCartney, apenas quem tiver um bloco de gelo no coração não se emocionará. Assistimos a uma lenda ao vivo no Canadá. Após uma passagem pela Europa, a Got Back Tour de Paul McCartney retomou a sua viagem pelo continente norte-americano. Com um total de 19 datas, o percurso culmina em Chicago, Estados Unidos da América, mas a Blitz esteve em Hamilton, no Canadá, para relatar quantos hinos compõem um espetáculo que se revela uma autêntica jornada a um tempo que nunca terá fim. Ao longo de quase 3 horas, ouvimos Beatles e Wings, homenagens a Lennon, Harrison e uma declaração à esposa. Entre as primeiras confirmações de paredes de cor estão a Millie de Sniffers e Wet Leg. Os outros artistas divulgados esta segunda-feira incluem Aldous Harding, Catville e de Vila Torres, Kate LeBon, Maruja, Capitão Fausto e Milhanas. 60 indivíduos foram detidos na Operação Portugal Sempre Seguro. Em todo o país, as fiscalizações foram intensificadas pelas forças de segurança. Os Estados devem aprovar o acordo que envolve a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. António Costa havia previamente comunicado avanços relevantes nas conversações, enfatizando, especificamente, que a União Europeia deve deliberar sobre decisões como sanções, a expansão e bloqueio de ativos.
Caro Paul McCartney, apenas quem tiver um bloco de gelo no lugar do coração não se emocionará. Assistimos a uma lenda ao vivo no Canadá. Após uma passagem pela Europa, a Got Back Tour de Paul McCartney reiniciou a sua jornada no continente norte-americano. O itinerário de 19 datas culmina em Chicago, Estados Unidos da América, mas a Blitz deslocou-se a Hamilton, no Canadá, para relatar quantos hinos compõem um espetáculo que é uma autêntica viagem a um tempo que nunca terá fim. Em cerca de 3 horas, ouvimos Beatles e Wings, homenagens a Lennon, Harrison e uma declaração à esposa. Trofa, coligação minoritária do PSD-CDS estabelece entendimento com os vereadores do PS PAN Livre. Sérgio Araújo, o presidente da Câmara, irá distribuir pelouros aos vereadores Amadeu Dias e Luís Cameirão, embora ainda não estejam determinados quais serão. Desta forma, a coligação assegura a maioria no Executivo. Em plena batalha, a liberdade foi sempre a sua meta. Depois de 90 minutos marcados por escassas oportunidades, numerosas faltas e várias jogadas que quase resultaram em expulsão, Portugal venceu o Brasil nas grandes penalidades e alcançou pela primeira vez a final do Mundial Sub-17, 0-0-6-5. Conseguirá a BOS evitar novos layoffs se houver nova falha nos chips? Após a estabilização do fornecimento de chips, a BOS de Braga interrompeu o layoff. A fábrica estará protegida contra novas interrupções? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso. Aproveitamento do mercado único europeu é essencial para o avanço da IA. A presidente do Banco Central Europeu afirmou também que a Europa necessita desenvolver a sua própria infraestrutura de computação, fundamentada na fabricação de chips e na criação de centros de dados, de modo a evitar a dependência de outros. Portugal supera Brasil nos penaltis e avança para a final do Mundial Sub-17. Apesar de Romário Cunha ter falhado a primeira tentativa, Portugal conquistou a vitória na lotaria que desiludiu a confiança dos brasileiros na abordagem mais incerta. Detido suspeito de roubo a casa permanece em prisão preventiva. A apreensão de materiais resultou na prisão e na imposição da medida mais severa. Arguido em outro processo por agressões, agente da PSP é acusado de assassinar imigrante. O agente da PSP, que será julgado pela morte violenta de um imigrante marroquino em Olhão, enfrenta agora um novo processo, onde um homem foi agredido por 2 polícias durante a execução de um despejo. As preocupações de Daniel Oliveira, um observador autónomo. Alberto Gonçalves analisa as alegações do comentador Daniel Oliveira em relação ao observador. Em vez de cravos, rosas brancas marcam os 50 anos do 25 de novembro, e Anos confirmou a sua presença na cerimónia. Na mesma linha da sessão solene do 25 de abril, a data será celebrada no Parlamento com grande pompa e circunstância, contando com as mais altas figuras do Estado. As flores mudam e os lugares dos comunistas estarão desocupados. E Anos estará presente na sessão solene, enquanto Cavaco não comparecerá por razões pessoais. Cantor D4VD é acusado da morte de uma adolescente, novas evidências surgem contra ele. Agora, as investigações estão focadas na casa do cantor, onde foi descoberto um congelador de grandes dimensões. Mamdani recebeu felicitações do Estado Islâmico em Nova Iorque. Informações indicam que o primeiro muçulmano a assumir a Câmara de Nova Iorque foi parabenizado pelo Estado Islâmico. Contudo, a mensagem que circula nas redes sociais é falsa. Jorge Pinto terá Killer Instinct no debate? A estreia da Estrela do Livro evidencia mais a vontade do que a habilidade de reação. Será que isso é o bastante para ultrapassar Coutrinho Figueiredo? Por outro lado, Catarina Martins ultrapassa Gouveia e Melo com uma resposta rápida.
Estados Unidos solicitam à União Europeia uma harmonização nas legislações digitais. A forte resistência dos Estados Unidos da América às novas legislações digitais da União Europeia, incluindo a Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados Digitais, é justificada pela alegação de que estas constituem obstáculos não tarifários que prejudicam as suas empresas tecnológicas de grande porte. Fim das operações anunciado pela Organização de Auxílio a Gaza. Após a chegada da organização à faixa de Gaza, estabelecendo 3 centros de operações no sul e um no centro do território, que substituíram 200 pontos da Organização das Nações Unidas, a distribuição rapidamente degenerou em caos, com os residentes a concentrar-se nas instalações em busca de alimentos, levando a frequentes episódios de violência quando eram afastados. Ricardo Raimundo, o passado não pode ser analisado com. O historiador Ricardo Raimundo afirma que é impossível um historiador ser imparcial, ao apresentar fact-checking à história de Portugal, obra que desconstrói mitos dos últimos 3 séculos da nossa história. Quem receia a cultura científica? A combinação ideal de desinformação, a ausência de discussão crítica e a baixa literacia científica dificultam que os portugueses usufruam da excelente visão que possuem sobre a ciência. Opinião de Joana Wilton. A Europa está a firmar pactos em diversas regiões do globo. Neste episódio abordamos os pactos europeus com o Mercosul, os Estados Unidos da América e o continente africano. Discutimos a conclusão do Layoff da Bosch. Apresentamos as atualizações sobre a privatização da TAP e da SATA e finalizamos com a revisão do custo dos combustíveis. A terapia genética pode ser a solução para uma distrofia muscular rara? Na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Ciências, Diogo Fernandes está a trabalhar na criação de uma terapia genética que visa alterar o desenvolvimento de uma doença muscular rara e debilitante. Os soletes da Repsol, do Frutalmeidas ao Mosteiro do Leitão. Em abril deste ano, realizou-se em Santarém a primeira gala desde o regresso do Guia Repsol a Portugal. Perspectivas de paz. Ucrânia, reunião com Trump em perspectiva? Não existem. Nenhuma possibilidade foi excluída. No entanto, não há sinais de que Zelensky esteja a planear uma viagem aos Estados Unidos para encontrar o seu equivalente norte-americano. Francisco Guimarães, vamos observar qual será o efeito destas afirmações de Mourinho, pode resultar bem ou ser desastroso. O treinador afirmou ter sido traído pela sua equipa, tendo elogiado apenas Rodrigo Rego e Otamendi. Para o encontro da Liga dos Campeões contra o Ajax, José Mourinho busca uma resposta da equipa. Fãs ficam surpreendidos com fotografias de Didi na cadeia. O artista encontra-se detido há aproximadamente 1 ano e aparenta ter envelhecido. A inteligência artificial, o pensamento e a tutoria. Caso um tutor de IA possa ter utilidade, que seja para desobrigar os docentes de retransmitir informação, permitindo-lhes ensinar e, por conseguinte, aprender a pensar. Comentário de José Maria Vieira Mendes. Iniciar a semana com uma vitória? Descubra a chave do Eurodreams e verifique se é o sortudo vencedor. Os sorteios ocorrem às segundas e quintas-feiras. Vila Pouca de Aguiar. Um ferido grave resultante de uma colisão. O acidente frontal deu-se entre um automóvel ligeiro de passageiros e uma viatura ligeira de mercadorias, tendo ocorrido na Estrada Nacional, EN 206, que foi encerrada para permitir as operações das equipas de socorro. O nosso passeio está a ser subtraído pelo algoritmo? A fase do turismo controlado. A total personalização poderá estar a moldar o turismo numa vivência controlada, em que cada turista é apresentado unicamente ao que é familiar, ao que é previsível e ao que é estatisticamente esperado.
Comentário de António Jorge Costa. Mais de 1.100 suspeitos de violência doméstica foram detidos pela PSP. A PSP intensifica as suas iniciativas de apoio e prevenção para as vítimas de violência doméstica. Avaliação da União Europeia sobre a proibição de redes sociais para crianças com menos de 13 anos. A opinião não consegue reunir consenso entre os grupos políticos presentes nos hemiciclos de Estrasburgo e Bruxelas. Não haverá aumento das propinas no próximo ano e o IVA das obras de arte irá ser reduzido. Poucas são as propostas significativas da oposição que conseguem ser aprovadas, assim como as do governo que não avançam. Contudo, na segunda-feira, o Chega alterou a sua posição de voto e possibilitou a aprovação de uma proposta do PS que mantém inalterado o montante das propinas, contrariando a vontade do governo. Gouveia e Melo afirma que não é lógico instituir competição com o 25 de abril. Segundo o candidato à presidência, ninguém pode afirmar que deseja apenas uma data ou que considera uma data mais significativa do que outra. Um novo desastre de Ruben não foi evitado, mesmo com o infortúnio dos outros. Um ano passado e ainda persistem certas situações. Enquanto o United de Ruben Amorim mostrava indícios de recuperação, o Everton de David Moyes saiu vitorioso de Old Trafford, mesmo jogando com menos um desde os 13-0-1. Gouveia e Melo, competição com 25 de abril não faz sentido. Isso é uma discussão inútil para mim, afirmou. 2 anos de espera por licenciamento para 40% dos investimentos. Diante das dificuldades, 58% das empresas entrevistadas argumentam a favor da limitação dos prazos máximos obrigatórios e dos deferimentos tácitos nas várias etapas do processo, assim como a diminuição dos prazos para a elaboração de pareceres. Padre na Síria caracteriza Al-Sharaia como cauteloso e moderado. Não posso afirmar se é sincero ou não. Hugo Alanis, um missionário, afirma que os cristãos na Síria têm notado evidências palpáveis de transformação e consideração por parte do novo dirigente, que, apesar do seu histórico de extremismo islâmico, agora afirma apoiar a diversidade. Quase 70 propostas são aprovadas pelo Parlamento em um dia dedicado à saúde e à educação. Os partidos que dão suporte ao governo, PSD e CDS-PP, conseguiram a aprovação de 11 propostas. O objetivo agora é avançar, almejamos ser campeões mundiais. Depois de ter conquistado a medalha de bronze em 1989 como atleta, Bino liderou a seleção sub-17 até à sua primeira final mundial na modalidade, a quarta de Portugal em competições da FIFA. Ronaldo enfatizou: continuem a ter fé. Jorge Pinto ficou impressionado com o SNS após debate com Coutrinho. Os dois afirmaram que não iriam desistir, mas discordaram bastante em relação à legislação laboral, à saúde, à corrupção e até ao ambiente. Não houve oportunidade para descobrir quem era o candidato apoiado pelo LIVRE pós-produtivista. Jorge Pinto e João Coutrinho de Figueiredo, escuta aqui o debate entre os candidatos presidenciais apoiados pelo LIVRE e pela Iniciativa Liberal. À medida que se aproximam as eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, o quinto de 28 debates colocou Jorge Pinto, apoiado pelo LIVRE, frente a frente com João Coutrinho de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal. Vítor Gonçalves moderou o debate, que foi transmitido na RTP. Viagem de Leão é marcada por encontros com muçulmanos e ortodoxos. Na Carta Apostólica e no Unitate Fidei, na Unidade da Fé, Leão XIV solicitou aos cristãos que se tornem sinal de paz e meio de reconciliação, sublinhando que o amor a Deus sem o amor ao próximo é hipocrisia. Orçamento do Estado para 2026. O terceiro dia de votação na especialidade com comboios, PPP e propinas.
Prosseguem as votações na especialidade para ajustar os detalhes do OE26. Coutrinho e Jorge Pinto, eleitorado semelhante, realidades distintas. Embora João Coutrinho Figueiredo e Jorge Pinto sejam quase opostos, não rejeitam a possibilidade de atraírem o mesmo eleitorado. Existem grandes divergências entre eles nas áreas da saúde, legislação laboral e ecologia. Pedido de divulgação sobre o caso Epstein é renovado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. O procurador defende que o Congresso deixou claro que documentos como os registros judiciais devem ser tornados públicos. 17 indivíduos são acusados pelo MP de tráfico em Évora e Porto Alegre. Os indivíduos operavam em Borba, Veiros, Estremoz e Évora, no distrito de Évora, bem como em Campo Maior, Elvas, Sousel e Santo Amaro, no distrito de Porto Alegre. Ruas repletas de pessoas durante o funeral de um oficial do Hezbollah. Um ferido grave resulta de incêndio em habitação em Rio Tinto. O incêndio que causou um ferido grave em Rio Tinto foi controlado pelos bombeiros. Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha aconselha a evitar viagens à Venezuela após aviso das companhias aéreas dos Estados Unidos da América. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha afirmou que a situação na Venezuela é, presentemente, tensa. Votação na especialidade do OE26, comboios, PPP e propinas marcam o terceiro dia. As votações para ajustar os detalhes do Orçamento do Estado de 2026 prosseguem. Prémio Lusófono agora presta tributo a Luísa Ducla Soares. O prémio anual irá realçar novos escritores de literatura infanto-juvenil da CPLP. Análise de factos, Coutrinho e Jorge Pinto no limiar da inverdade e da falta de precisão. O Expresso procura confirmar a autenticidade de certas declarações feitas pelos candidatos à presidência durante os 28 debates das eleições presidenciais. Na disputa desta noite, que teve lugar na RTP, entre Coutrinho Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal, e Jorge Pinto, deputado do LIVRE, selecionamos uma frase de cada um. A percepção sobre os Delfins é de uma banda pop que comercializou milhares de álbuns, mas existe uma outra faceta da qual nos orgulhamos. Com o intuito de relembrar o que os sucessos ocultam, a banda de Cascais inicia a tour O Outro Lado, onde revisita temas menos populares. O concerto inaugural ocorrerá na próxima segunda-feira, em Lisboa. Avaliação do debate, Jorge Pinto e Coutrinho sem um vencedor em uma discussão marcada por argumentos contraditórios. Jorge Pinto fez a sua primeira participação em debates contra o já experiente Coutrinho. No entanto, ambos apresentaram contradições nos seus próprios argumentos, conforme observam os comentadores do Expresso. Trump dá início ao processo para classificar filiais da Irmandade Muçulmana como entidades terroristas. A ordem executiva indica que os ramos da organização promovem ou sustentam ações de violência.